Olá, tudo bom com você? Bom, o tema de hoje do vídeo é falar sobre o principal item do enxoval da gestante que você não pode deixar de fora. Eu tô aqui com a Luciana Rocha e ela vai conversar com a gente e explicar que item é esse. Então, vem comigo e assiste o vídeo até o final. Bom, se você não me conhece, eu sou Bianca Amorim, eu sou psicóloga, coach de mães, idealizadora do programa Renascendo Após a Maternidade, mãe do Davi e do Lucas. E quem já teve um pouquinho mais de contato com a minha própria história e do porquê que surgiu o programa Renascendo Após a Maternidade, com certeza já sabe qual é o item principal que não pode faltar no enxoval da gestante. Mas eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, que é minha amiga, comadre, parceira de trabalho, Luciana Rocha, para conversar com a gente sobre isso. Luciana, se apresenta, por favor. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, é uma honra estar aqui. Bom, eu sou a Luciana Rocha, sou mãe do Lorenzo, psicóloga, doula e educadora perinatal. Eu sou também idealizadora do projeto Tons da Maternidade. Lá a gente fala um pouquinho sobre essas várias facetas que é a maternidade. Bacana, tem até uma historinha com essa questão dos tons. Explica aí por que tons da maternidade. A gente às vezes escuta falar, né, que a maternidade é cor-de-rosa ou a maternidade é azul, e eu acredito verdadeiramente que a maternidade passa por todas as cores, né? E dentro de cada cor ela passa por todos os tons, desde os tons mais clarinhos e mais suaves, que remetem ao amor, à alegria, à docilidade do ser mãe, até os tons mais sombrios, mais escuros, que remetem também às dores, às tristezas, às angústias da maternidade. Porque ser mãe é isso, né? A gente caminha por todos os lados. Nem somente um, nem somente outro. São todos os lados, a maioria das vezes no meio do caminho. Bacana você explicar, porque realmente nos tempos de hoje a gente tem gestantes ou que está totalmente focado no mundo cor-de-rosa, ou que também está totalmente focado no vermelho dark, vermelho sangue, porque realmente há várias dificuldades, a gente fala sobre isso aqui no canal. Mas há um lado muito bom, senão as pessoas não estariam sendo mães, não é mesmo? Verdade. Então a gente também precisa entender que nem é 8 nem 80. A gente tem uma variação, tem momentos, e isso é importante para que você compreenda aí como é que vai ser o seu puerpério, o seu pós-parto. Mas para quem já acompanha aqui o canal, para quem já me conhece, sabe que eu tive dois filhos, né, o Davi e o Lucas, que eles tiveram uma distância, né, entre eles muito pequena, de 1 ano e 8 meses, e que mesmo assim, mesmo com 1 ano e 8 meses de diferença de um filho para o outro, que eu tive duas maternidades totalmente diferentes, né? E ao longo do meu trabalho eu vou contando o que foi que diferenciou isso. E a Luciana está aqui para reforçar como profissional também, que é focado na área de gestante, essa questão. Então, quando eu remeto, né, quando eu volto na minha história, eu falo que na minha primeira gestação eu foquei totalmente no externo, em comprar um enxoval, em montar um quartinho, fazer o chá de fraldas. Não que nada disso, né, que essas coisas não sejam importantes, são sim, mas não é o principal. Então, Luciana, responde pra gente, qual que é o item principal do enxoval da gestante? Bom, nada mais, nada menos do que a própria gestante. Nada mais, nada menos do que essa própria mulher que está gestando, que está esperando aí o seu filho, né? A gente tende a olhar muito para o que está fora da gente e a gente esquece da gente. Isso com muitas coisas na nossa vida. E na gestação isso fica muito evidente. Então a gente fica muito preocupado com aquele tanto de lista que a gente recebe. Tem 20 tipos de listas diferentes, pelo menos, de enxoval de bebê. Então a gente fica preparado ali, fica preocupado com qual lista seguir, qual que tá mais certa, qual que não tá. E a gente fica preparado ali, montando o ambiente que esse bebê vai chegar, a gente fica sonhando com esse bebê e a gente esquece de quem vai cuidar desse bebê, né? A gente esquece dessa mulher
que também está num processo de transformação para a maternidade. Sim, bacana. E quando a gente fala da gestante, Luciana, o que ela deveria então fazer ao longo dessa gestação para chegar nesse pós-parto mais preparada? Então, eu acho que um dos exercícios mais importantes é ela começar a centrar nela mesma, sabe? Então, começar a olhar para dentro dela, de olhar assim verdadeiramente quais são os valores dela, sabe? É um processo de autoconhecimento, né? Esse processo em que o corpo está mudando da gestação, em que o centro ali o centro de apoio do corpo muda, né, em que até o coração se desloca um pouquinho para dar espaço para esse bebê chegar, eu acho que é um convite muito grande para que a mulher possa olhar para dentro dela mesma e fazer um exercício aí de autoconhecimento. Né? Então, nesse autoconhecimento, ela vai olhar quais são os valores dela, quais são as prioridades dela, quais são os princípios, o que move essa mulher, quais são os sonhos dela, o que ela deseja, o que ela não deseja, como que ela se imagina, como que ela não se imagina. Quer dizer que isso tudo é estável? Não, nada disso é estável. Aliás, na maternidade, muita coisa disso muda. Mas se a gente não tem o mínimo de conhecimento do que nós somos, a gente sofre muito mais com as mudanças, porque a gente nem entende que mudanças são essas. Então, quando a gente se permite se conhecer, se colocar num momento de abertura mesmo para a gente, de abertura para o novo, a gente fica mais suscetível e mais propício, mais propenso, né, para que as mudanças aconteçam de uma forma mais natural. E aí, além do autoconhecimento, eu acho que uma outra coisa que é muito importante é a honestidade. Eu gosto muito de falar disso, porque às vezes a gente vai tentando entrar numa onda, vai tentando entrar numa corrente que não tem muito a ver com a gente, mas que a gente parece que precisa seguir padrões, a gente parece que precisa agradar o outro, parece que precisa agradar a cobranças sociais que não fazem o menor sentido pra gente. Então, se a gente não for honesto com a gente mesmo, se a gente não souber ponderar o que pra gente de verdade faz sentido, a gente entra nessa corrente e acaba se afogando. E afogamento dói pra caramba. E também chega lá no pós-parto, no puerpério, e aí é o período que eu trabalho com essas mães. E é exatamente isso que você falou. Elas sabem que alguma coisa mudou, mas elas não sabem o que foi que mudou, né? Por que mudou e o que elas vão fazer a partir disso. Então, se essa mulher investe nesse autoconhecimento antes dessa criança nascer, não é que não vai ser difícil, não é que vai ser tudo uma mil maravilha. Vai ser desafiante, vai, né, ter seus momentos complicados, mas ela vai ter uma tranquilidade e até mesmo uma confiança em si muito maior se ela souber quem ela é e por que isso está acontecendo. E além disso, tem também essa informação, a gente está no mundo, né, cheio de informações, mas essa informação vem do externo e a mulher absorve, né, querendo fazer tudo a ferro e fogo. E esse autoconhecimento vai propiciar que ela receba sim essa informação do externo e comece a filtrar aquilo que faz sentido para ela. Sim, eu costumo falar assim, o que você quiser, você vai encontrar um respaldo, um embasamento, inclusive teórico, sobre qualquer decisão que você queira tomar. Então, você quer aleitamento exclusivo? Você vai encontrar lá um monte de embasamento teórico. Você não quer aleitamento materno? Você quer aleitamento através de complemento ou de fórmulas artificiais? Você também vai encontrar embasamento para isso. E no fundo, não tem muito problema. Mas quem vai definir ali o que é melhor para você e para o seu bebê é você. E se você não se conhece, você acaba afogada mesmo. Isso para tudo, para todas as decisões. Vou colocar o meu filho na escola ou não, na creche ou não vou contratar uma babá ou não vou sair do meu trabalho ou não vou procurar um novo trabalho ou não vou, qual escola que eu vou colocar o meu filho, né? Vai ser nessa ou não vai ser? Tudo o que você for decidir para a decisão ali, para essa criação do seu filho,
Se você não se conhece, fica muito mais difícil. Porque a gente tem pessoas, a informação, como a Bianca falou, está fluindo muito facilmente. Isso tem um lado muito bom, mas também tem um lado que é muito difícil. A gente fica perdido. Isso vale, inclusive, para a escolha do enxoval, né? Então, se eu sei, por exemplo, que eu quero me esforçar muito para tentar o aleitamento materno, que isso para mim é importante, então por que eu vou gastar rios de dinheiro comprando 1000 mamadeiras, 1000 isso, 1000 esterilizadores, 1000 não sei o que não vai fazer sentido para uma pessoa que quer um aleitamento exclusivo? Na verdade, já é um primeiro passo de desistência ao aleitamento, porque já ter esses itens dentro de casa fala assim, talvez eu não consiga. Bom, Luciane, conta pra gente como a psicologia pode apoiar essa mãe, né, nesse momento de gestação, para que ela chegue então nesse pós-parto com esse autoconhecimento. A psicologia, ela tem um olhar que ela vai ajudar a mulher nessa reconstrução. Então, ela vai ajudar a mulher a mergulhar nesse autoconhecimento, vai ajudar essa mulher nesse processo de desconstruir alguns mitos, algumas fantasias, alguns sonhos que a gente tinha, e vai ajudar a reconstruir sonhos. Eu acho que a psicologia, ela tem um olhar ainda que, ao meu ver, é muito errôneo, que a gente acha que a psicologia é só para aquela mulher que está surtando, é só para aquela mulher que está em sofrimento, é só para aquela mulher que está perdida, que não sabe o que quer da vida, ou que não sabe o que fazer com esse bebê. Não é nada disso. A psicologia ajuda essas mulheres? Sim, com certeza. Mas ela também ajuda quem tem sonhos. Ela ajuda também a gente a formar esses sonhos e a fazer com que eles se realizem. Então, nesse processo, eu acho que a psicologia tem muito a contribuir, né? Ela contribui no autoconhecimento, ela contribui nesse exercício de honestidade, porque a gente perdeu isso ao longo da nossa história, e ela ajuda também muito no diálogo. E o diálogo é outra coisa que é muito importante nesse enxoval materno, né? É um diálogo com ela mesma, é um diálogo com o parceiro, é um diálogo com a família, é um diálogo com a rede de apoio. Então a psicologia vem só para contribuir com isso. Então eu acredito que a maternidade ela pode ser vivida muito mais intensamente quando a gente olha para dentro da gente. E a psicologia ajuda nisso. A gente a viver mais intensamente essa maternidade. Bacana. E aí você pode falar um pouquinho melhor de uma modalidade nova de pré-natal, né? Que é o pré-natal emocional, que é algo recente, né? Provavelmente você que está aí nos assistindo ainda não escutou falar nisso, porque a gente está, né, crescendo nessa vertente de mostrar essa importância do lado emocional também. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse trabalho. Então, o pré-natal emocional, o pré-natal psicológico, embora ainda seja muito novo para as mães, né, até para muitos profissionais que atuam nessa área, não é tão recente assim. Né? O pré-natal psicológico já está aí há mais de 10 anos. Então, assim, ele já tem uma caminhada, né? E qual que é a ideia? A gente acredita verdadeiramente que a gestação não é um evento somente físico. Então, o pré-natal psicológico ele vem para complementar esse pré-natal que nós já estamos habituados, que já é cultural aqui ainda bem, que é o pré-natal psicológico. Então, que é o pré-natal ginecológico, né? Que é aquela consulta que a gente faz mensalmente, né? Lá com o ginecologista que vai acompanhando todo o desenvolvimento físico da mãe e do bebê ao longo da gestação. E aí vem o pré-natal psicológico, que é para preparar essa mulher e essa gestante para o exercício da maternidade. Isso sim ainda é pouco falado, né? E aí o pré-natal psicológico tem ganhado cada vez mais espaço, porque a gente tem sentido cada vez mais a necessidade de nos prepararmos para ser mães e para ser pais também. Então, o pré-natal psicológico, ele vem nos preparar para o nascimento do bebê, então ele vem nos preparar para o parto, ele vem preparar para a amamentação ou para a alimentação dessa criança, ele vem nos preparar para dar um suporte na construção da rede de apoio, ele vem nos ajudar, inclusive, na formação desse diálogo com essa rede de apoio, ele prepara o pai para a paternidade, prepara a mãe para os desafios da maternidade. Então, assim, é um programa muito completo em que nos prepara e nos inicia nesse universo da maternidade.
E além disso, ainda traz como benefícios que são a prevenção de adoecimentos típicos desse ciclo gravídico puerperal. A gente já sabe, já tem muitas pesquisas que mostram isso, que o ciclo gravídico puerperal é o ciclo, né? Então, assim, de toda a preparação para a gestação, da gestação e do pós-parto, e aqui eu entendo um pós-parto estendido, né, até 2 ou 3 anos de vida do bebê, a gente já tem muitas pesquisas que mostram que esse período de vida da mulher é o período em que ela está mais suscetível para qualquer tipo de adoecimento psíquico, seja depressão, seja ansiedade, seja síndrome do pânico, seja psicose. Então, assim, está mais suscetível a qualquer um desses adoecimentos nesse período. Então, assim, que é um período tão bonito, mas é um período muito intenso, de grandes transformações e de grandes exigências emocionais dessa mulher. E o pré-natal psicológico vem para prevenir isso, né? Bacana. Então, a gestante que está nos vendo já decidiu, já percebeu essa importância. Como que ela pode, então, fazer esse pré-natal psicológico? Ele pode ser feito presencialmente no consultório, e aí, preferencialmente, de um psicólogo perinatal, porque o psicólogo perinatal é um profissional que ele tem um olhar diferenciado para esse ciclo, né? Ele pode ser feito online, né? Eu tenho feito ele online, então que a gente também monta alguns grupos e vai sendo dado toda essa formação, essa construção através dessa mídia que é a internet. Bacana, a internet sempre nos apoiando, né, a levar o nosso conhecimento e chegar também a locais que não existam os profissionais especializados. Sim, né? sim. Bom, Luciana, gratidão por estar aqui. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo ou aqui em cima, vai ter uma reportagem que a Luciana deu para a revista Crescer, onde ela explica melhor sobre o pré-natal psicológico. E você quer deixar seus contatos? Bom, para você entrar em contato comigo, você pode procurar Tons da Maternidade, então o site tonsdamaternidade.com.br, no Facebook, facebook.com/Tons da Maternidade, Instagram Tons da Maternidade, ou pelo meu e-mail, luciana@tonsdamaternidade.com.br. Vai aparecer aqui na tela para vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre saúde emocional e também esses adoecimentos psíquicos que a Luciana citou aqui, vai na cantinha aqui, onde vai aparecer alguns dos vídeos que eu já gravei sobre o assunto. E não deixe de se inscrever no nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever. Assim você receberá as notificações em primeira mão para assistir os próximos vídeos do canal. Um grande beijo para você. Tchau, tchau!